E aí gente, tudo bem? Meu nome é Fábio Grajalesi e hoje vamos ver um vídeo para aprender a manipular um modificador de cloth, tá bom? Esse modificador de cloth funciona para a gente fazer simulações de tecidos. A verdade é que é bem legal e eu quero ensinar para vocês como que funciona. Mas primeiro eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, com esse modificador você pode fazer simulações para os personagens com as simulações de tecidos, tá bom? Mas isso aí é um pouquinho mais complexo. Eu quero ensinar para vocês a finalidade de momento para a série de vídeos de modelação dos objetos. Eu quero ensinar para vocês como que você pode utilizar o modificador de cloth para você fazer, por exemplo, cortina, travesseiro ou toalha de mesa. Eu acho que tem o nome desses objetos assim. Por exemplo, coisas assim que você pode fazer com o modificador de cloth e você pode ter um objeto para você utilizar nos seus cenários, tá bom? Então, a finalidade é você criar objetos com modificador de cloth. Então, vamos lá para ver como que funciona. Mas primeiro, quero que você conheça os parâmetros essenciais para que você utilize esse modificador o mais certo possível. Primeiro, é bem importante que a escala dos objetos seja real. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber para você utilizar o modificador de cloth é a seguinte. Primeiro, as unidades de medidas têm que ficar sempre certas. De momento, eu trabalho com as unidades de medida nos centímetros. O modificador de cloth também trabalha com os centímetros. Se você vai utilizar outra unidade de medidas, você tem que configurar seu cloth com essa compensação nos centímetros com as unidades de medidas que você tem. Por exemplo, os pés, os polegadas, por exemplo, você tem que fazer essa conversão nos centímetros. Aí no modificador de cloth tem esse parâmetro para você configurar isso daí, tá bom? Se você não tem isso bem configurado, você pode vir aqui, por exemplo, que eu falei isso nos primeiros vídeos, que aqui você tem Unit Setup. Então você tem que configurar aqui a Displays Unit Scale na Metrics os centímetros, tá bom? E aqui também você tem que deixar centímetros. Depois, a seguinte coisa que você tem que saber é a seguinte: você tem que trabalhar com os objetos que sejam 100% à escala. Por exemplo, não é a mesma coisa ter um objeto, por exemplo, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado praticamente, que um objeto assim bem pequeno. Não é a mesma coisa. O comportamento do tecido é muito diferente, tá bom? Também você tem que trabalhar com 100% da escala. Por exemplo, você quer dizer, eu tenho um objeto assim, eu criei e eu quero um pouquinho mais pequeno. Não. Se você vai trabalhar desse jeito, você vai ter problemas com a escala. É preferível que você tenha objetos assim bem pequenos, mas que a escala seja 100%, porque aqui você vai ter umas unidades de medida diferentes que esse daqui, por exemplo. Olha só. Então é bem importante que você trabalhe com os objetos da escala no 100%. Se você precisa um tecido mais pequeno, é bem importante que você, com os parâmetros, você deixe muito mais pequeno, mas que com a escala sempre deixe um valor de 100. Por exemplo, se você tem um objeto assim, e você fez muitas coisas com esse daí, depois você converteu no H-Poly, é certo que você não tem como configurar as unidades de medidas, mas as deformações ficam ainda, tá bom? Então é bem importante que você trabalhe o melhor possível. Depois de a gente terminar de falar tudo com o modificador de cloth, vamos ver como que você pode como fazer um reset com todos os objetos que você vai ter finalizados, tá bom? Que é bem importante para você utilizar esses objetos nos outros cenários. Mas vamos ver primeiro esse daqui, porque eu acho que vai ser uma série de vídeos para falar o modificador de cloth. Beleza, então vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui. Vou escrever aqui shell, aqui vou escrever, por exemplo, esses dois objetos eu vou utilizar para colisão, tá bom? Então vou escrever aqui, por exemplo, colisão 1, um exemplo, tá? Vem aqui e eu vou tentar deixar o mais centrado possível, beleza? Então, é bem importante também que seus objetos tenham uma densidade de polígonos alta. É bem importante também. Então, esse daqui, para não olhar aquelas subdivisões do meu shell, vou deixar aqui no 0. E esse objeto que vai ser as simulações é bem importante para mim. Eu acho que com os valores de 50 subdivisões em cada um dos lados é muito bem.
você pode experimentar se você, por exemplo, precisa 10, 20 ou os valores que você precisa, você pode experimentar com todos os valores para que você tenha como um valor predeterminado para você. Mas muitas vezes depende também do objeto. Tem vezes que você precisa mais subdivisões, como também tem vezes que você precisa menos, tá bom? Então, eu tenho esse objeto daqui e se você quer fazer uma comparação, por exemplo, eu recomendo que você faça uma cópia, pero não como instância, que seja uma cópia só. E por que eu vou fazer isso antes de utilizar o modificador de cloth? Porque tem vezes que quando eu vou utilizar o modificador de cloth e eu faço uma simulação e eu quero copiar essa simulação e quero resetear, tem vezes que vai meter problemas. Então eu prefiro fazer uma cópia primeiro para depois fazer uma comparação com diferentes valores que vamos utilizar depois, tá bom? Então eu sempre gosto de fazer uma cópia primeiro. E também, antes de começar a trabalhar com esse modificador, eu recomendo que você sempre salve seus cenários, tá bom? Então vou deixar aqui cloth português, uma coisa assim, beleza? Porque eu tenho dois arquivos, para o português e para o espanhol, então eu sempre gosto de utilizar assim para continuar com os próximos vídeos com o mesmo arquivo, tá? Beleza, eu tenho isso daqui, tá tudo muito bem, eu acho que a configuração principalmente está bem certa. Agora vamos utilizar esse modificador de cloth. Aqui vamos achar cloth e vamos ver como que funciona. Aqui tem muitas coisas. E a primeira que vamos ver é essa parte daqui, como que está configurada esse painel que temos aqui, e vamos ver como que funciona. Para os próximos vídeos vamos ver como que funcionam os outros parâmetros e as configurações internas, que é bem interessante, tá bom? Essa parte daqui é para você adicionar objetos que você precisa para a sua simulação, já seja tecidos ou objetos de colisão, tá? Nessa parte daqui você vai utilizar forças. Por exemplo, o que é uma força? Por exemplo, o vento. Você pode adicionar aqui na pestana de criação. Aqui você tem as Space Warps, tem o nome desse, Space Warps. E aqui você pode achar Wind, que no português ficaria vento, tá bom? Então, com essas opções aqui, você pode adicionar vento para que seu tecido tenha uma simulação adicional, por exemplo, como uma bandeira, uma coisa assim, que tenha essas simulações, esse efeito, tá bom? Então, vamos ver para depois. Você pode adicionar forças, tá? Essa daqui é uma parte da simulação, como diferentes tipos de simulação, vamos ver para depois. E essa parte daqui é como que a manipulação do objeto, tá bom? Vamos ver também como que funciona, é bem simples, mas tem um pouquinho de como truquinho que você tem que aprender, como que esses modificadores jogam também com os outros modificadores, vamos ver depois para não confundir vocês. E a última parte é para colapsar meu modificador com o Edge Poly, mas que deixe seus keyframes, que eu vou ver para depois também. Se você sabe o que é um keyframe, beleza, mas para as pessoas que vêm comigo, eu quero que não se assuste de momento. Vamos por partes para que você entenda tudo. Quero fazer como uma introdução bem pequena do que vamos ver o dia de hoje. E essa parte daqui para adicionar mais objetos, para deixar, por exemplo, ter como um atalho para você adicionar mais coisas, já seja para o tecido ou para a colisão. Vamos ver como que é. Então, primeiro, temos aqui. Vamos adicionar, se você quiser, você pode adicionar um objeto aqui, por exemplo, minha esfera, ou você pode vir aqui. Esse daqui tem o nome de Shawl. Então, vemos aqui, por exemplo, meu tecido, Object Properties. E aqui vamos adicionar os objetos. Vem aqui, por exemplo, aqui temos Shawl. Shawl 001, colisão 02 e painel 02, é porque esses objetos que a gente duplicou no começo, tá bom? Vemos aqui. E aqui temos Shawl, colisão 1 e plane 001. Vamos ver? Vamos modificar aqui para que seja tecido. Beleza, tecido, colisão 1, tecido 1, por exemplo, também. E aqui Shawl 1, para sempre saber que estamos falando desses objetos. Vamos ver? Tecido, colisão e Shawl 1. Beleza. Então, vamos deixar que esses objetos de Shawl e de colisão juntos seja um objeto de colisão. E que esse tecido daqui seja de cloth, ou que seja um tecido, tá bom? Essa configuração que você tem aqui são como as diferentes propriedades que tem um objeto, porque um objeto que, por exemplo, um tecido de algodão tem umas propriedades muito diferentes que o couro, tá bom? Vamos ver então depois como que funciona aqueles parâmetros para você ter uma configuração bem certa. Mas
Aqui você tem uns presets que você pode também criar e também carregar esses presets para você trabalhar com as configurações personalizadas. Mas de momento vou deixar aqui Qtum. Qtum que é? Qtum no inglês é algodão, então vou deixar esse valor daqui. E com os objetos de colisões vou deixar assim, tá bom? Vou clicar aceitar. Tem vezes que provavelmente você vai trabalhar um pouquinho mais rápido e quando você vai simular não acontece nada. Porque tem vezes que como que não sei por que funciona de que você não aplicou muito bem os objetos de colisão e de clothing. Então, se não acontece nada quando você vai simular, volte de novo para essas opções aí e olhe o que aconteceu, se está bem configurado que os objetos de colisão sejam de colisão e os objetos de tecido sejam de tecido, para que fique bem certo. Acontece, você vai ver, quando você comece a praticar e a trabalhar com esse modificador, tem vezes que você vai simular e não aconteceu nada, é porque não ficou muito bem configurado. Tem vezes que acontece. Beleza. Agora vamos ficar aqui, que essa parte daqui é bem legal. Tem três tipos de simulações. A simulação local, o que vai fazer? É bem importante para a partir da simulação a linha de tempo, tá? Eu entendo que para as pessoas que vêm comigo não ser o mesmo, você não entende muito bem o que é isso. Essa parte daqui é para você ter como uma linha de tempo para você animar, tá bom? Para a animação dos objetos, de um personagem, uma coisa assim, é para animação, tá? Eu não ensinei de momento como que funciona, mas você vai ver como que funciona muito bem e a integração que tem isso. Eu sei que também eu ensinei como que funciona os keyframes, porque de momento nós estamos trabalhando com animação, mas quando seja necessário aqui nesse exercício, vamos ver como que funciona os keyframes. Então, fique tranquilo. Aqui é a linha de tempo para as animações e a simulação local vai fazer uma simulação, mas não vai me guardar a simulação, ou a animação, melhor. Então, vai fazer uma animação e de simulação de tudo, mas só no mesmo frame. Mas se eu quero fazer uma simulação assim, vai me guardar todo o movimento da tela. Vamos ver como que funciona. Então, primeiro, simulação local. Olha que vai fazer essa simulação e sempre vai ficar aqui no frame 0 mesmo, tá bom? Não vai fazer nada. Se eu quero parar essa simulação, eu estou vendo que quando me quero mover, não me guardou aquela animação, como que se moveu, não guardou isso. Mas vamos ver como que funcionou. Vamos desativar aqui Edge Faces para ver como que funciona. Beleza. Se você está vendo que seu objeto se está como que ficando dentro do objeto mesmo, é porque de momento não temos ativado o Self Collision. Self Collision é para que seu tecido se colisione na tela mesma, tá bom? Então de momento eu não quero ativar porque eu não quero que minha simulação fique um pouquinho mais lenta, porque de momento não preciso, mas eu quero que você veja tudo, porque acontece tudo, tá bom? Então de momento está muito bem assim. Olha só, olha que essa parte de cá fica dentro dessa parte daqui, mas pode ficar tranquilo que depois vamos a solucionar isso daí, tá? Então, olha, essa animação que eu fiz já não ficou aqui. Então, como que a gente pode retornar no estado inicial? Você pode primeiro fazer um clique aqui no meu tecido e vir aqui nessa parte aqui que diz Reset State, que é uma reiniciar o estado que ficou no começo, tá? Então vamos clicar aí, beleza, aqui ficou. Então, que é a simulação local Damped? Damped é como amortiguação. Então, o que vai fazer? Vai me fazer uma simulação um pouquinho mais lenta, mas essa função de aí é para as pessoas que estão trabalhando com o tecido para um personagem, porque tem as costuras, então como esse daqui funciona um pouquinho mais rápido, tem vezes que vai produzir erro. Então, com essas opções daqui, vai diminuir o erro o melhor possível. Então, vai ser uma melhor opção para essas pessoas que estão trabalhando tecido para os personagens. De momento, como a gente não está trabalhando para os personagens, de momento não tem interesse de trabalhar com esse daqui. Você pode utilizar, mas esse daqui é mais rápido, beleza? Vamos ver? Esse daqui vai funcionar um pouquinho mais lento. Olha só, um pouquinho mais lento. É muito melhor para essas pessoas que trabalham com os personagens. Mas vou trabalhar com esse daqui. E por último, esse daqui, quando eu vou fazer um clique aqui, olha só que minha linha de tempo vai se mover também. Olha só, e vai me aparecer uma janela com informação. Vamos ver? Olha só que aqui se está movendo e aqui está me ensinando informação dos frames que estão criando as animações e o estado de minha animação. De momento está muito bem porque aqui me deixa uma mensagem, tá? Que de momento não tem problema nenhum.
e fico aqui no meu frame 100. Se eu venho aqui, vou mover minha linha de tempo, eu estou vendo que eu estou vendo a animação que deixou o modificador de cloth, tá? Pode ser muito interessante para você, mas eu quero que você veja a diferença. Esse daqui não vai ficar na minha linha de tempo, mas esse daqui sim. Então, para você, o que fica melhor? Tudo depende. Como os objetos que vamos fazer, lembre que vamos fazer objetos, não vamos fazer animação nem simulação, são objetos. Então, eu acho melhor trabalhar com a parte de simulação local, tá bom? Mas tem vezes que pode ser que você precisa fazer alguma coisa demais que provavelmente com Simulator vai ser melhor. Mas sempre vamos tentar de que meu objeto fique estático. Não vamos fazer depois nem simulações, nem vai ficar guardado as simulações, não vai ficar nada, porque depois vamos a colapsar tudo aqui no Collapse All para que não tenha nenhum modificador demais e fique só meu objeto como o tecido que a gente gostou de deixar, tá bom? Então, sempre de momento, para a criação de objetos, não vamos salvar nenhuma animação, tá? Então, tudo depende. Vamos ver os prós e contras do que a gente pode utilizar com simulação local e com simulação normal, tá? Beleza, então temos essa parte daqui. Essa parte daqui, olha só que deixo, frames simulados, deixo aqui 101, tá? Porque no frame 0 e no frame 100 vai somar 101 frames, tá? Aqui diz Erase Simulation. Erase quer dizer como, por exemplo, borrar, ou remover, ou eliminar, por exemplo. Então, se eu venho aqui, olha só que tem 101. Se eu vou clicar aqui, por exemplo, vai ficar 1. Então, quer dizer que isso daí ficou removido, tá bom? Não tem animação nenhuma. Vamos fazer uma simulação de novo e eu quero ensinar também para vocês que possíveis mensagens pode deixar essa parte daqui. Aqui tenho aqui copiado, então essa mensagem que pode utilizar ou possivelmente pode acontecer com vocês é a seguinte: que não tem como resolver as equações. Como esse daqui é uma simulação e faz muitas equações matemáticas, provavelmente é muito complexo o tecido que não tem como continuar com as simulações ou com os cálculos. Então provavelmente não continuou com as simulações e não pudo concluir a simulação. Então não tem como continuar. Provavelmente pode acontecer isso. Por isso que eu recomendo ter objetos muito simples, tá? Que o tecido seja muito estirado. Pode acontecer que seu tecido se estirou demais, que tem um ponto que não tem como calcular também não aquela animação, aquela simulação, tá bom? Também acontece que o objeto de colisão, que é a esfera, tem um movimento muito rápido, então não tem como se calcular essas partes daí. Como também acontece que é a outra opção que pode acontecer com as mensagens, que com o movimento da telha também é muito rápido e não tem como calcular essas animações ou simulações. Para que você trabalhe desse jeito, com uma geometria o melhor certa possível, primeiro. Segundo, que não estire muito seu tecido, que os objetos de colisão não tenham movimento muito rápido e que o tecido tenha um movimento normal, o melhor possível. Mas que tudo, eu acho que vai ficar mais problemas para as pessoas que trabalham com animação com os personagens. De momento, a gente que vai trabalhar para a criação de objetos não tem problema nenhum de momento, tá bom? Beleza, então fiz uma animação, ficou tudo normal. E aqui tem outra parte que é simulação truncada. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma animação, tudo bem, mas aqui no frame 20, por exemplo, eu gostei. Mas o 20 para depois não gostei. Isso daqui não achei legal. Então o que eu posso fazer? Eu posso salvar essa animação daqui no frame 0 até o frame 20 e depois eu vou clicar aqui para remover essa animação do frame 20 para depois. Olha só, vem aqui. Agora eu tenho 21, porque com o frame 0 mais 20 soma 21 frames. E olha só que agora não tenho nenhuma simulação, nenhuma animação. Ficou estático. Mas deu 20 para cá, ficou com sua animação, tá? É para isso que essas duas opções, tá bom? De momento eu vou remover essa parte daqui, mas vou simular de novo para que tenha todos os frames. Então, pode acontecer que você tenha uma simulação e você acha que os 100 frames que você tem aí não é suficiente para você. Você pode aumentar os frames do seguinte jeito. Vamos ver como que é. Vamos esperar aí, beleza? Você aqui tem uma configuração do tempo nessa parte daqui. Você vai fazer um clique e aqui você tem uma opção para
dizer que você pode deixar um valor do frame muito mais alto. Por exemplo, eu quero deixar aqui 300, uma coisa assim, e agora eu tenho 300 frames, que se eu vou fazer uma simulação, eu posso continuar fazendo a minha simulação, mas de momento eu não preciso. Então vou vir aqui, por exemplo, frame 100, vou truncar a animação, venho aqui, vou escrever que preciso 100 frames, de momento não preciso, que eu quero que você tenha conhecimento como que você pode aumentar sua linha de tempo, e de momento tenho isso, beleza. Agora vamos ver como que funciona essa parte daqui. Aqui diz set initial state. O que quer dizer isso? Initial state, por exemplo, eu tenho minha animação e eu gostei essa parte daí, gostei demais, mas eu não quero as animações que ficam depois e antes, eu não quero isso, eu só quero essa parte daí no começo da minha linha de tempo. Por exemplo, vem aqui, gostei essa parte da simulação, vou fazer um clique, de momento não aconteceu nada. Se eu vou me mover, tudo fica normal, e se eu vou para trás também, mas no frame 0, olha só, ficou essa parte da minha animação que eu gostei. Então se eu quero fazer Truncate Simulation, agora minha simulação ficou até aí, eu não tenho nenhuma simulação calculando-se, não tenho nada no cachê, que vamos falar depois disso, que é o cachê. Então eu posso deixar e salvar meu tecido desse jeito, tá bom? Pode acontecer. Agora, Reset State, já você sabe que você vai como fazer um reset de seu estado inicial para começar no zero mesmo. Tem essa parte do Delete Object Cache. O que é isso? O cache é o seguinte: quando você vai fazer uma animação, você vai ver os keyframes aqui, que vamos ver para depois, tá? Se você não vai ver os keyframes aqui, então é porque esses keyframes vão ficar salvados no outro arquivo. Esse arquivo daí tem as informações e geralmente tem o nome de cache, tá bom? Então, se você tem um objeto muito complexo ou um cenário muito complexo com muitos tecidos, provavelmente você vai salvar o cache mesmo. Quando você vai abrir esse cenário de novo, vai ter um cenário um pouquinho, como se diz, como pesado, que você vai abrir e vai ter que esperar um pouquinho para que os caches de todos os objetos, de todos os tecidos, sejam calculados, tá bom? Então, provavelmente vai funcionar muito bem quando depois vamos ver como que funciona as opções de cache, tá bom? Esse daí vamos deixar aí de momento, mas queria que você conheça como que funciona essa ferramenta daí. Então, vamos fazer uma simulação para eu ensinar a vocês como que funciona Graph State, tá? Vamos fazer uma simulação, mas aí, vou parar aí. Então, por exemplo, eu tenho uma simulação aí, nossa senhora, eu tenho um objeto que vai ter, por exemplo, uma colisão. E já fiz a simulação, já fiz muitas coisas e não quero calcular de novo tudo. Quero deixar aí, mas eu quero que por exemplo, fazer uma modificação, tá bom? Ou, por exemplo, que uma parte da minha tela se moveu, uma coisa assim, pero mover de um jeito mais manual. Então vamos ver como que funciona. Primeiro, eu tenho que deixar um Edge Poly lá em cima e eu vou fazer uma modificação. Por exemplo, venho aqui, vou ativar Soft Selection e vou rotar, por exemplo, essa parte daqui. Uma coisa assim, tá bom? Venho aqui para o Plot e aqui tem minha opção de Graph State. Então, meu tecido vai gravar o estado que ficou no Edge Poly que fica lá em cima. É bem importante que esse modificador fique em cima, não fique debaixo, fique em cima, tá bom? Então, como eu fiz uma modificação, vou clicar aqui na opção de Graph State. Beleza. Subiu um pouquinho. É por quê? Porque vai se somar as deformações. Então, se eu vou remover o Edge Poly, por exemplo, vou remover aqui, ficou com a deformação que eu deixei. Vamos ver. Se eu venho para um frame para trás, olha só que é diferente. E um frame para frente, vai ficar como eu deixei com o Edge Poly. Então, eu gravei esse estado na minha simulação com o Cloth. Eu posso vir aqui, por exemplo, continuar com minha simulação nesse estado que eu deixei, tá bom? Então você pode ter uma simulação de um tecido e, por exemplo, com animação, aconteceu um objeto, ou você meteu um objeto, ou colisionou, e você pode, por exemplo, fazer uma correção se você precisa, tá? Beleza, vamos ver como que é. Vamos ver, isso. Tá bom? É um movimento muito pequeno, mas você pode fazer isso, tá?
Beleza, muito bem. Essa parte daqui é um pouquinho mais diferente. Vou remover minha animação e vou fazer um reset. Então, como que funciona essa parte daqui que diz Graph Target State? Por exemplo, seu tecido tem umas rugas, tá bom? Então, no começo, seu tecido vai se mover diferentes com essas rugas. Vamos ver como que funciona. Primeiro, e olha isso que é bem importante que você fique ligado aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma simulação completa, tá bom? Assim, que fique no chão. De momento, no chão. Vamos aguardar aí um pouquinho para que finalize, ou você pode cancelar como você quiser. Beleza, ficou aí. Não aconteceu nada. Agora vou adicionar o Edge Poly, mas não com minha esfera. É aqui. Sendo que como esses objetos têm uma conexão com a colisão e com o tecido, então é por isso que você pode fazer uma animação, você pode fazer uma simulação aqui na minha esfera, ou no chão, ou com o tecido. É a mesma coisa, porque tem uma conexão, tá? Então, vem aqui, Edge Poly, beleza? E, por exemplo, vou mover meu tecido assim um pouquinho, um exemplo, né? Por exemplo, eu venho aqui e vou rotar esse daqui. Um exemplo, só um exemplo, beleza? Então, vem aqui e vou dizer para esse objeto que salve esse estado. Um clique só. Quando você fizer isso, você vai ativar a opção daqui que diz Use Target State. Você deixa assim, tá bom? Agora você vai remover isso daqui e você vai reiniciar o estado, beleza? Beleza, ficou assim. Você de momento, você não está vendo nada desse objeto. Mas se você vai fazer uma simulação, olha, vai salvar as propriedades iniciais que tem esse objeto, essas rugas, tá bom? Então é muito interessante que no começo seu tecido tenha umas propriedades no começo que vai influir com a simulação. Quando você tem, por exemplo, vem aqui, você tem um objeto de colisão e você vai fazer sua animação, vai salvar essas propriedades iniciais e olha só que vai influir muito na simulação. Então é bem interessante isso. Se você vai clicar Reset, vai ser salvar inclusive tudo. Vamos a clicar o tecido e vamos a clicar aqui Reset. Olha só que você vai achar que já se removeu tudo, mas se você vai simular, vai continuar com essas rugas. Como que você pode remover tudo? Aqui tem a opção de Reset Target State. Então você vai reiniciar tudo, vai remover tudo. Então vou fazer um reset aqui, vou remover meu estado que eu fiz, reset, beleza. Vou mover isso daqui para ver se funcionou e vou fazer uma simulação. Olha só que já não ficou salvado nada. Então é desse jeito como você pode fazer com umas rugas no começo para que tenha como uma importância na simulação. Porque acontece, tá bom? Acontece que você tem que seu tecido tem umas propriedades que vai influir na simulação. Então você pode jogar com tudo isso. E essa parte daqui já você sabe, por exemplo, vou ensinar essas partes daqui. Vou fazer aqui a simulação de novo. Simulate. Vou cancelar aqui de momento. Beleza, temos um objeto assim. Se eu estou na metade da minha animação e eu quero ver, como que é, por exemplo, minha simulação final. Se eu vou clicar aqui Show, vai me ensinar como vai terminar, beleza? Fica como colapsado, vai me ensinar isso, como ficou no final. Aqui vai me ensinar qual que é o estado inicial, que é um plano mesmo, tá bom? Então é para isso, para você como que olhar como que como ficou no final, beleza. Como que ficou no começo, tá, beleza. Essa parte daqui vai ensinar vocês como os pontinhos de colisão, mas vem muito ligado com essa parte daqui dos grupos que vamos ver depois também. E por último, aqui vai ensinar como as colisões próprias do objeto. Quando temos ativadas essas opções daqui, vai ver como que funciona, mas de momento não vamos utilizar essas opções. Agora você tem a capacidade de fazer uma toalha de mesa com o que vimos os dias de hoje. Por exemplo, eu venho aqui, vamos fazer um iris e vamos a fazer uma mesa cilíndrica, uma coisa assim.
Agora, também é bem importante que você tenha a seguinte variável. Vou fazer aqui. Se você tem um objeto que tem os bordes assim de duros, provavelmente sua simulação vai fazer de que seu tecido como que traspasse ou que fique dentro desse objeto. Como que você pode solucionar esse problema? Por exemplo, vamos ver como que funciona. Vamos ver, eu venho aqui, lembre, ou posso adicionar aqui esse objeto, esse cilindro, aqui com os objetos, cilindro, ou você pode vir aqui, adicionar objetos, por exemplo, e ficou adicionado. Agora, é bem importante dizer que esse objeto é um objeto de colisão. Vou fazer uma simulação. Olha só. Vamos ver? Olha que tem partes que vai se sobreponer aquelas caras, tá bom? Então, como que você pode solucionar isso? É bem importante você vir aqui, por exemplo, eu vou remover essa parte daqui do modificador de clothing e vou adicionar uma subdivisão aqui e aqui. Você já sabe muito bem que isso daqui você não pode deixar, porque os objetos geralmente na vida real não tem um borde tão duro. Então vamos fazer um chamfer aqui, com a chamfer vamos baixar esse valor daqui, para que fique igual, mas vamos deixar um modificador de turbo smooth, tá? Então, olha só que o borde ficou mais redondo, um pouquinho. Então vamos vir aqui de novo, vamos adicionar de novo meu objeto, vem aqui, Object Properties, cilindro, colisão, beleza. Agora vamos fazer a simulação, só um minutinho, vou remover, vou fazer um reset e vamos fazer uma simulação de novo. Olha só que agora não acontece esse problema no começo, tá bom? É porque é bem importante como que você tem modelado seus objetos. Agora você tem os conhecimentos para fazer um objeto como esse daí, tá bom? Se você precisa animação, por exemplo, você pode deixar assim ou criar keyframes. Aqui diz que se você vai continuar, você não pode retornar, por exemplo. Vou falar que sim. E olha só, isso daqui são os keyframes. Olha que agora não tem um modificador de clothing e eu tenho uma animação. Se eu vou remover isso daqui, por exemplo, agora meu objeto ficou colapsado, não tem nenhuma animação e tem essa forma daqui que é um objeto agora, tá bom? Isso eu quero ensinar para vocês, para fazer objetos com o modificador de clothing. De momento vamos deixar aí, porque tem muitas outras opções e eu acho que esse vídeo vai ficar muito longe, então vamos deixar as outras partes da simulação de clothing com outros vídeos. Se você tem alguma dúvida, pode me deixar na caixa dos comentários. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever e vamos lá para o próximo vídeo. Se você me deixou um comentário no YouTube, tem vezes que o YouTube não me notifica dos comentários que você faz para mim. Então você pode me escrever na minha rede sociais que eu deixo na caixa da descrição, tá bom? Então vamos para lá para o próximo vídeo.